De hoje, a visita da nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Bárbara Almeida Terra, da presidente municipal do Conselho da Assistência Social, a Natana da Silva Moreira, que nos visitam para a gente dar divulgação para um evento que vai estar acontecendo no dia de amanhã, dia 17, no período da tarde, lá na Câmara de Vereadores. Perdão, não é amanhã, é dia 17, né? Terça-feira. Dia 17 é terça-feira, né? Mas eu acertei o dia, acertei a data, o número, só errei o dia. Dia 17, na terça-feira, no período da tarde, na Câmara de Vereadores, aonde vai estar acontecendo, então, este evento que eles estão aqui nos visitando para nos trazer essas informações, né? São atividades que estarão transcorrendo lá e que você poderá participar, então, dessa que é a 15ª Conferência Nacional de Assistência Social, que vai ser no país como um todo, e nós temos o nosso tema aqui para tratar, a gente pode ser aí na terça-feira se preparando para essa conferência, né? O tema é 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Mas para nós falarmos da nossa conferência municipal, a gente está com a presença, como eu falei, dessas duas pessoas que estarão nos trazendo essas informações aqui nesta manhã de sexta-feira. Começamos com a Natana, que é a presidente do Conselho Municipal do Conselho de Assistência Social e que pode nos falar um pouquinho do que se trata isso, da importância dessa ação e por que elas estão aqui com o intuito de estimular a nossa comunidade a estar presente lá também. Natana da Silva Moreira. Bom dia, como é que está, Natana? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, secretária Bárbara. A todos os rádio web ouvintes. Hoje, numa sexta-feira 13, estamos aqui, então... Mas não é agosto. Para convidar toda a comunidade para participar da nossa 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, né? Que vai ocorrer, então, na terça, dia 17, né? A partir das 13 horas. E é a 15ª em nível nacional. Então, hoje, Miguelzinho, a gente vem para mobilizar toda a comunidade para participar da conferência, mas aí as pessoas perguntam o que é uma conferência. E aí eu faço uma referência especial ao Conselho Municipal de Assistência Social, o qual hoje eu represento, em que o nosso colegiado vem buscando cada vez mais ter conhecimento dessa política e acompanhar a execução da política de assistência social em nível municipal. Hoje, né, representando a secretária, a Bárbara, a pasta da política de assistência, a gente vem vindo fazer um trabalho conjunto. A conferência ela é um espaço para discutir e definir diretrizes em nível municipal, estadual e federal no que se trata da política de assistência social. E aí, o que é o SUAS, né? 20 anos do SUAS. O SUAS é jovem, né? 20 anos. Aí saiu há pouco da adolescência. A Política Nacional de Assistência Social, ela foi instituída em 2004. Então, ela é muito jovem. E as pessoas, a gente sabe que ela tem uma história que vem do assistencialismo. E o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele vem para organizar essa política, né? Porque essa política, ela trata não só de transferência de renda, não só de benefícios, ela traz serviços que primam pela proteção do indivíduo, da família, do território. Então, o SUAS, ele se organiza em níveis de proteção e a gente quer convidar a comunidade para a gente pensar na proteção dos idosos, na proteção da criança e do adolescente, na proteção de todos aqueles públicos que venham a necessitar da assistência social. Porque a política de assistência social, ela é de quem dela necessitar. E ela não está atribuída a questões de renda, é quem dela necessitar, sem um padrão de renda. Porque eu posso ser uma pessoa com um nível financeiro elevado e ser vítima de uma violência. Então, eu sou público do SUAS. E aí, a gente vem mobilizar usuários, pessoas que usam da nossa política, dos nossos serviços, que usam dos nossos grupos, dos nossos cursos. Viemos convidar a comunidade em geral para entender um pouquinho mais o que é essa jovem política e o que é o SUAS. Porque quando a gente fala de SUS, todo mundo sabe o que é o SUS. E o SUAS, então, é o SUS da assistência, né? Falando de uma forma simples para as pessoas. Então,
nesse dia, nós teremos aqui o Marcos Goulart, uma pessoa que já participou várias vezes de eventos do município, porque ele fala com propriedade de uma política jovem, mas fala também a língua de quem não conhece essa política. Nós queremos, e quando a gente fala em construção e resistência, eu que hoje sou uma trabalhadora do SUAS, a gente fala em resistência porque as pessoas precisam entender o que a gente faz. A gente busca um espaço de construção de conhecimento. Então, a gente convida as pessoas para irem conhecer o que é o Sistema Único de Assistência Social, como ele se organiza, um panorama municipal de como ele está organizado no município, para que juntos nós possamos pensar em cada vez mais aprimorar essa política em todos os níveis, porque a política de assistência social ela tem uma responsabilidade compartilhada pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. E por nós cidadãos, que devemos participar lá da conferência, Exatamente. estarmos inteirados do que está acontecendo e, de repente, até opinarmos, dando sugestões, Sim, avaliarmos, sim. enfim, participar. O que acontece? Qual vai ser essa organização? Isso. Existe uma palestra em que ele vai trazer um panorama em nível nacional, em nível municipal, vai trazer os eixos de debate, porque ela é dividida em eixos, e também tem os grupos de debates, que hoje a gente tem uma comissão, junto com a equipe técnica da secretaria, que vai estar dando esse suporte de debate para que a gente pense junto em todos os níveis de governo, esse eixo, e sim, é a partir daí, nesse espaço de construção deliberativo, que a comunidade pode nos ajudar a construir ainda mais essa política. Então, é o espaço em que você tem voz, você é ouvido. E é isso que nós precisamos, que quem está na ponta, que o usuário que usa dessa política, ou a pessoa que se preocupa com o amanhã, ou, enfim, como eu disse, ela é de quem dela necessitar. Então, a gente não sabe se amanhã nós não seremos o público da assistência social. Então, a gente pede que as pessoas pensem junto conosco. Eu acho que cada um tem uma experiência, cada um tem um conhecimento dentro da sua particularidade. Então, a gente pede que a comunidade venha, conheça e nos ajude a pensar num SUAS cada vez mais construtivo e que proteja as pessoas. Dia 17, terça-feira, no período da tarde, na Câmara de Vereadores. Quer dizer, um local bem amplo, bem confortável, com boa estrutura. As pessoas poderão lá participar, estão sendo convidadas a participar do 13º aqui em Tupã-Siretã, né? Isso. Nós teremos a nacional, que é quando daí? Isso. Na verdade, como acontece, né? A partir daí, inclusive, são eleitos delegados que representam a sociedade civil e governamental também, que vão para a conferência estadual e após a conferência nacional. Ela é escalonada. A gente tem um prazo para executar até agosto as municipais e, a partir disso, depois a estadual e depois a nacional. E eu gostaria de ressaltar que nós estamos aqui hoje falando da política de assistência social. Hoje a secretária Bárbara representa a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem outras políticas articuladas, né, secretária? Tem a política de habitação, hoje o Cine compõe a secretaria. Então, nós gostaríamos que as pessoas também entendessem que nós estamos falando do SUAS, da política de assistência social. Hoje a secretária é gestora de várias políticas dentro da pasta dela e nessa conferência as demandas serão da assistência social. Então vamos conversar com a secretária. A Bárbara está aqui junto conosco, né? E nos visita aqui, nos dá a oportunidade de conversarmos. Bárbara, nos trazer um pouco mais de informação com relação à atuação desse segmento da sua secretaria, né? Do SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui em Tupã-Siretã. É uma das partes, então, que compõe a sua atuação. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia a todas as nossas equipes de trabalho, que com certeza estão nos ouvindo. E falando um pouco, né, da atuação da Secretaria em nível municipal, nossa secretaria está muito bem organizada e ela já teve muitas mudanças após pandemia, no sentido de que viemos com aquela sobrecarga
perda de trabalho e que aumentou muito a questão de benefícios eventuais e a gente conseguiu reorganizar muitas coisas, ofertando ferramentas ao nosso público em vulnerabilidade, que na época iniciamos com os cursos profissionalizantes e que deu muito certo e que a gente continua, né, com essa atuação. Acredito hoje que é um dos programas mais consistentes, né, dentro da Secretaria, da questão de oferta de qualificação profissional, e isso, consequentemente, deu um número, reduziu significativamente nossos benefícios eventuais. Então, quer dizer que deu certo, né? Porque os benefícios eventuais, que é uma coisa que muitas pessoas acham que a assistência social é só para dar cesta básica, e não. A cesta básica, ela é, né, uma medida emergencial para aquela família que está necessitando naquele momento. Como a Natana falou, pode ser uma pessoa que tenha, né, posses, que tenha condições financeiras, mas que de alguma situação de vulnerabilidade de sua família, né, de alguma questão, ela necessita desses serviços. Então, aqui está os serviços da assistência social hoje no município para dar o suporte a essas famílias. Então, voltando a essa questão, né, do benefício eventual, das cestas básicas, é importante que as pessoas entendam, e acredito que esse é um trabalho positivo que as equipes conseguiram já, é um passo grande, que são as equipes técnicas que avaliam e verificam toda a realidade, o contexto socioeconômico, o contexto familiar daquela pessoa, para dar aquele suporte temporário, né, que normalmente as pessoas vêm pensando só na cesta básica, mas não, existem outros tipos de suporte, principalmente o do psicossocial, que é o acompanhamento daquela família para superar aquela vulnerabilidade ou aquela questão do rompimento de vínculos familiares. Então, tem várias coisas que hoje a assistência social trabalha e que as pessoas não conhecem esse outro lado. Então, precisamos, então, e convidamos a nossa comunidade que participem da conferência, porque nesse dia vai ser explanado a todo o município o que é, né, o que é o serviço hoje da assistência social em Tupanciretã, para que desmistifique e também entendam o nosso trabalho hoje diante de uma questão que, querendo ou não, é muito polêmica a nível nacional, em função do Bolsa Família, cadastro único, né? As pessoas estão muito condicionadas ao querer, tudo é o meu direito, mas e qual que é o seu dever como cidadão, como componente de um núcleo familiar, né? Será que o pai e a mãe estão sendo responsáveis com aquele filho, da questão até das condicionalidades, né, do Bolsa Família? Então, é um trabalho muito reflexivo e, ao mesmo tempo, que as pessoas precisam entender que realmente é muito estruturado o SUAS e que, felizmente, Tupanciretã está executando de acordo as políticas, né, de acordo com a política do SUAS, e que a nossa comunidade, então, entenda, né, qual que é esse trabalho para desmistificar e entender que não é assistência social hoje, não é mais assistencialismo, e sim são ferramentas, e temos diversas ferramentas para dar o suporte a essas famílias. E o nosso intuito, então, é aquele suporte temporário para que transformem as famílias, né, transformem a vida dessas famílias no intuito de superação desse problema social ou familiar, né, que aquela pessoa se encontra. Então, é um trabalho bonito e é um trabalho muito organizado e que, né, a gente necessita também que as famílias deem as suas contrapartidas. E o trabalho da equipe técnica é essa. Ela avalia, ela faz uma organização de um trabalho com aquela família e a família vai executar aquelas ações de acordo com as ferramentas que o município pode ofertar, né? Então, aí está a oportunidade dessas famílias aproveitarem a utilização, né, dessas ferramentas para o suporte e para dar aquele próximo passo, né, em suas realizações
familiares e pessoais. Sim, perfeito. Quer dizer, quanto menos assistencialismo imediato, melhor está sendo feito o trabalho de vocês, que estão corrigindo aquele problema momentâneo e dando um suporte de várias formas, de várias maneiras, de vários aspectos, né? Seja emocional, seja assim, de relação, enfim, ou até de alimentar, como em alguns casos mais críticos. Mas a família consegue superar e não precisa mais da assistência social para aquele imediatismo, mas ainda vai ter o suporte para outras etapas que ela pode estar sendo acompanhada, né? São vários aspectos, então, que são tratados e é claro que a gente espera que cada vez menos precisemos do imediatismo, né? E cada vez mais possamos ter o trabalho para que haja evolução da condição socioeconômica, familiar dessas pessoas que, porventura, precisam de algum momento, de algum auxílio da assistência pública, né? E, como foi bem relatado por elas aqui, não tem necessariamente vínculo com a questão financeira, mas sim com a condição da estrutura da família, seja ela financeira, alimentar, social, de da relacionamento. Vulnerabilidade, né? Exato. Nós trabalhamos com a vulnerabilidade social e aí a gente tem as mais diversas formas de vulnerabilidade. E assim como a secretária colocava, um dos preceitos da assistência social é gerar autonomia ao usuário. Perfeito. E aí a gente entra numa seara de várias coisas, mas esse é um objetivo. Então, eu acho que quando a secretária coloca, quando eu coloco, nosso objetivo é chegar na casa, principalmente daquelas pessoas que vão até os nossos serviços, vão até a secretaria, vão até o CRAS, vão até o CREAS, e pessoas que também têm aproximação com a própria unidade de acolhimento, né? As pessoas têm o conhecimento popular da casa de passagem, então vou usar esse termo para que as pessoas entendam do que a gente está falando. E esses são os equipamentos hoje que compõem a estrutura do SUAS no município. E a gente está chegando através da rádio na casa das pessoas, e principalmente dessas pessoas que vão até lá, que nos conhecem, vão conhecer o serviço, vão conhecer como ele se organiza, vão entender a nossa forma de organização. E quando a secretária fala do pós-Covid, o profissional do SUAS, ele foi um dos profissionais linha de frente. E quando a gente fala de resistência, se falou muito no SUS, se falou muito, mas e o SUAS, que estava ali garantindo os mínimos sociais para as famílias. Então é isso. Quando se fala em resistência, é buscar que as pessoas entendam o quanto o SUAS é muito importante em todos os níveis de atuação. E lembrando também do ano passado que tivemos a situação das enchentes, de calamidade, né, situação de emergência, e que também as equipes do SUAS estavam lá, né? Tanto que muitos municípios mobilizaram, municípios que não estavam em situação de calamidade e emergência, mobilizaram suas equipes técnicas para a região, né, do Vale do Taquari, para que desse esse suporte, né? Tanto o suporte psicossocial, né? Para essas famílias que perderam tudo e que muitos não sabiam nem o que fazer, né? Então, estavam lá essas equipes de forma imediata para dar esse suporte e que, posteriormente, né, como eram questões habitacionais e que também tem as questões financeiras, que daí precisavam vir aporte financeiro de outros lugares, né, de União e de Estado, mas que naquele momento de emergência a equipe do SUAS estava lá e que depois, né, questões habitacionais já era um segundo momento que dependia já do... Eu acho que esse exemplo que a secretária trouxe é o principal exemplo de a quem dela necessitar. Muitas pessoas se viram da noite para o dia numa situação de fragilização, de vulnerabilidade, né? Então, isso é assistência social. Nós não sabemos quando, mas talvez a gente possa precisar. Então, a gente convida a comunidade a pensar sobre isso. E eu gostaria muito de fazer aqui um registro que quando a gente está falando em assistência social em nível municipal, nós não estamos falando só em nível governamental. Hoje a gente tem várias entidades que compõem o Conselho de Assistência Social, que executam a política de assistência social no município, né? E hoje eu quero fazer uma ressalva de forma indireta, que nós temos a parceria, né, com a PAI Centro Social, que executa um serviço de convivência cofinanciado pelo município. Então, eles também executam, mas nós temos aí diversas entidades. Não quero pecar em mencionar alguma, mas eu gostaria de destacar membros do conselho, né? Por favor. A gente tem Emater, a PAI, Centro Social,
Rotary Mãe de Deus, Pastoral da Criança, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, as secretarias municipais, os lares de pessoas idosas, o Projeto Pescar. Então, a assistência social, às vezes, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, olha a dimensão de quantos órgãos tão importantes no nosso município pensam junto conosco na política de assistência social. Natana da Silva Moreira, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de Tupanciretã, a Bárbara Almeida Terra, secretária de Desenvolvimento Social do município de Tupanciretã, nos trouxeram mais informações sobre a 13ª Conferência Municipal da Assistência Social. Esse evento que estará acontecendo na terça-feira que vem, dia 17, às 13 horas é o credenciamento, às 13h30 a abertura oficial. Às 14 horas tem a palestra com o Marcos Goulart, conforme a Natana comentou. Depois tem um grupo de trabalho com debates e eixos e às 15h30 tem a liberação das propostas e o encerramento, até com as eleições dos delegados, né, que estarão participando das outras etapas que estarão acontecendo, até que nós tenhamos a 15ª Nacional. Nós estamos na 13ª Municipal. Bom, eu quero agradecer a presença aqui tanto da Natana quanto da Bárbara, que nos possibilitaram ampliar essas informações desse tema extremamente relevante. Você viu a abrangência dele, né, que abrange a nossa comunidade como um todo, e nós todos estamos aptos a algum momento precisarmos de algum tipo de auxílio. E precisamos que, então, que as instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, estejam aptas a atender às necessidades momentâneas, pontuais e aquelas extraordinárias que porventura venham a surgir. Eu vou deixar o microfone à disposição da Natana, da Bárbara, se algo mais queiram comentar. Se não, torcer para que tenhamos um belo evento na terça-feira e que você possa estar lá presente, representando a você e a seus próximos ali, e esteja inteirado do que está acontecendo no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Mais algum detalhe, por favor, Natana? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, a oportunidade de estar chegando na casa das pessoas, assim como a assistência social chega também. E a partir disso, dizer para as pessoas, venham junto conosco conhecer o SUAS, se apaixonar por ele, porque eu sou uma apaixonada pelo SUAS, porque eu acredito que um SUAS, de fato, como ele é preconizado, ele faz a diferença na vida das pessoas. Então, participem da conferência. Nós temos nas redes sociais da Prefeitura o link, né, para inscrição. Também peço que a rádio, quando for fazer a divulgação da nossa entrevista, possa estar compartilhando o link para as pessoas se inscreverem, claro, que nós estamos planejando tudo com muito carinho e, com certeza, com muito acolhimento, que é uma das coisas que o SUAS preconiza. Agradeço mais uma vez o espaço, a todo mundo que dedicou esse tempo nos ouvindo e a secretária, que é nossa principal apoiadora para que essa conferência seja um sucesso. Perfeito. Secretária, mais algum detalhe? Então, desde já agradecemos o espaço, né? Faço minhas palavras da Natana. E também gostaria só de ressaltar que nós estamos no mês de junho, e o mês de junho temos o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Então, semana que vem, até, inclusive, estaremos aqui na rádio para falar desse assunto. Mas, só para trazer, né, esse momento de reflexão e pensamento, já que nós estamos falando em SUAS, e isso faz parte do SUAS, né? Violações de direitos fazem parte do CREAS, né? O CREAS que atende idosos, crianças, mulheres vítimas de violência, e que nesse mês, então, estamos no mês Junho Violeta, que a gente embasa muito, né, para que as pessoas, os familiares, os conhecidos de idosos, né, respeitem esses idosos e evitem, né, qualquer tipo de violência contra eles, porque hoje esse tipo de a violência não é somente física, né, temos vários tipos de violência. Está crescendo muito a financeira. Financeira com o idoso, isso que, né, é o mais preocupante, né, e a gente sabe que o idoso, ele é uma pessoa que luta tanto para se aposentar, quando chega na aposentadoria, ele acha que aquele dinheiro vai dar para se manter, e a gente sabe que não se mantém, e ainda vem familiares ou vizinhos conhecidos e acabam ainda pegando esse dinheiro do idoso, deixando esse idoso em situação de vulnerabilidade financeira e caindo, então, para os serviços, né, da assistência social. Está agendado para quarta-feira, dia 18, essa matéria conosco. Então, só já vou fazer, né, aproveitar o momento para fazer um momento reflexivo, né, para a nossa comunidade, aí, pensando, né, nos nossos idosos do município. Sem dúvida.
Bom, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos então a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Bárbara Almeida Terra, nossa primeira-dama também, a Natana da Silva Moreira, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, dando destaque à 13ª Conferência Municipal da Assistência Social, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 17, na Câmara de Vereadores, aqui em Tupanciretá. O Antônio Augusto está nos acompanhando, a Adriana Gonçalves também, Cabral, a Mabel Brum está nos acompanhando, a Cíntia Bidinha, a Rosângela Silveira, bom dia, está falhando muito a rádio. Em que sentido, Rosângela? Não estamos sabendo. Bom, tomara que você tenha conseguido acompanhar a entrevista. Ela vai ficar disponível. No Instagram não, porque no Instagram, depois que encerra, ele para. Mas no YouTube e no Face ela fica disponibilizada. A gente vai também repercutir nas demais plataformas. E aí vamos colocar esse link aí que a Natana sugeriu para que você possa se inscrever. A Sabrina Farias no YouTube e a Alneida Martins também nos mandam um bom dia aqui. Aplausos para o tema que está sendo tratado. Deise Silva da Silva dá um bom dia. Luciana Lopes. Isa Cardoso, parabéns à secretária Bárbara e à coordenadora Natana pela bela explanação sobre a conferência. Diz a Isa Cardoso, está na nossa companhia. Daniele Ribs bate palmas aqui para o evento. A Isa Cardoso... não, ela só repetiu aqui mesmo a colocação. Não, é o meu mouse que está rateando aqui. Jaci Brás França dá um bom dia. Maria de Pinto Cardoso, Magna Machado, Jane Silveira, são audiências que nos cumprimentam. A Marineida Silva, bom dia, abençoada sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Eu já